De Êxodo, capítulo de número 3. Trago um abraço também do meu pastor Luiz Donizete para toda a igreja e para o nosso pastor também, o grande pastor, a quem Deus tem levantado também e tem me ajudado muito ministerialmente. Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 7 ao 9. Todos encontraram? E diz assim a palavra do Senhor: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu e do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Glória a Deus. Coloca a tua Bíblia sobre o nosso banco. Vamos fazer uma oração. Mais uma oração para o Pai. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje essa noite. Se o culto já tivesse uma vírgula, eu já sairia daqui hoje repleto da presença de Deus, pois o Espírito Santo de Deus falou aqui essa noite, desde a leitura oficial, desde cada louvor que foi louvado a Deus, cada irmão que pegou esse microfone, Deus usou, até mesmo aqueles que não pegaram, mas ficaram no seu banco, em espírito, adorando o Pai. Isso traz uma atração para o Pai. Porque quando nós buscamos, nós encontramos. E a palavra que hoje disse que cadeias quebraram. Através de uma oração. Não foi através do homem, mas sim foi através da oração. E a palavra aqui também está nos dizendo, através do clamor, Deus ouviu. Diferente de Satanás, que ele não pede para entrar na nossa vida, ele simplesmente entra devastando as vidas, devastando famílias. O Espírito Santo de Deus é sensível. O Espírito Santo de Deus, ele bate na porta do nosso coração. Ele diz: posso entrar? Se você diz, pode, ele entra, muda a sua vida, muda a sua história. Porque ele é um ser educado, ele é um ser sensível. O Espírito Santo de Deus hoje está batendo na porta, está dizendo: posso entrar? Quantos aqui estão concordando que o Espírito Santo de Deus pode entrar, pode mudar a história e pode mudar vidas? Vamos falar com o Pai Celestial, maravilhoso, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nós encontramos aqui hoje, essa noite, para mais uma vez te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem proporcionado sobre as nossas vidas. Pai, aqui está o teu povo a quem o Senhor tem escolhido, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos aqui hoje, essa noite, para mais uma vez te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem proporcionado sobre as nossas vidas. Pai, eu também te peço, ó Deus, aonde houver alguma obra que o inimigo tem preparado contra essa igreja, aonde houver alguma ferramenta que o diabo tem preparado contra a vida de cada um que está aqui hoje, essa noite, que agora nesse exato momento há de cair por terra, em nome de Jesus. Somente edificar o teu Espírito Santo
Amém. Pode tomar seus vossos assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. O livro de Êxodo, segundo a tradição judaica cristã, foi escrito por Moisés, cerca de 1440 a 1400 anos antes de Cristo. Este livro faz parte do Pentateuco. A palavra Pentateuco no grego significa 5 primeiros livros. Esses 5 primeiros livros no Antigo Testamento é o que vai narrar, contar a história do povo de Israel e contar também acerca das suas leis. O livro de Êxodo, desde a criança menor até o maior, todos já leram ou ouviram falar da história dos hebreus, a quem Deus levantou um homem por nome de Moisés, para tirar aquele povo do Egito, da escravidão, para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Até mesmo pessoas que não confessam a nossa fé já ouviu falar acerca de Moisés, já ouviu falar acerca do povo que um dia foi escravizado no Egito e foi liberto por Deus para habitar a uma terra prometida. Mas para nós entendermos acerca dessa promessa, acerca dessa terra prometida que Deus prometeu para os hebreus, uma terra que mana leite e mel, nós temos que entender um pouco acerca da história. E no livro de Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 8, vai dizer: darei a você e a sua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o Deus deles. Aqui nesse capítulo de número 17, Deus estava falando com Abrão. Deus estava fazendo 2 promessas para Abrão. No capítulo de número 17, primeira coisa, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão, no hebraico, nos traz o significado de pai elevado. De pai elevado, agora Deus muda o seu nome para Abraão, que no hebraico significa pai de multidão. Deus estava querendo dizer para Moisés, dizer para Abrão: Abrão, eu estou dando uma terra prometida para você. Além de você tomar posse dessa terra, você terá uma grande descendência, você será pai de grande nação. Deus estava falando acerca da promessa para Abraão. Porém, no capítulo de número 17, Deus estava renovando esta promessa, porque esta promessa verdadeiramente começa no capítulo de número 12 de Gênesis. No capítulo de número 12, Deus fala com Abraão: Abraão, eu vou dar uma terra para você que se chama Canaã. E no próprio capítulo de número 12, Abraão entra nessa terra. Porém, nós vemos no capítulo de número 12 até o capítulo de número 21 que Deus renovou esta promessa com Abraão cerca de 6 vezes. Mas como assim, irmão Guilherme? Abraão entrou na terra prometida no capítulo de número 12, mas mesmo assim Deus continuou renovando a promessa acerca dessa terra. Espera um pouco, vou explicar melhor. Abraão tinha entrado no capítulo de número 12, na terra prometida, a quem Deus deu para ele, porém ele ainda não havia tomado posse espiritualmente acerca dessa promessa. Abraão, no capítulo de número 12, ele entra em Canaã, ele descansa em Canaã, ele fica ali um bom tempo em Canaã, mas ele não toma posse espiritualmente de Canaã. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui hoje, essa noite? Nós viemos para a igreja, nós ouvimos a palavra de Deus. Deus até levanta algum profeta para falar conosco algo
Aleluia. Se nós queremos que as promessas se cumpram sobre as nossas vidas, primeiramente nós temos que tomar posse espiritual. Mas, meu Guilherme, o que é tomar posse espiritual? Tomar posse espiritual é olhar com os olhos da fé, mesmo não tendo recurso, mas é saber que quem te prometeu não foi o homem, mas quem foi Deus. Aleluia. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que no capítulo de número 12, ele fica por ali algum tempo, e a primeira prova que vem sobre a terra, ele deixa a promessa, pastor, e vai para o Egito. Ele vai para o Egito porque ele tinha chegado uma grande fome em Canaã, porém ele não queria enfrentar essa grande fome, ele queria um lugar mais fácil. E o Egito naquela época estava em expansão, a agricultura estava crescendo, a agropecuária também estava em grande expansão, a economia estava legal. Então o que ele pensou? Eu ficar nessa terra a quem Deus me deu, prometeu que vai ser boa para mim, mas só chegou a fome até agora, eu vou para um lugar mais fácil, eu vou para um lugar aonde eu vou juntar riquezas. Sabe o que é o problema nosso da humanidade? Que não quer esperar no tempo certo, não quer aprender a subir degrau por degrau. O primeiro obstáculo deixa de lado e que é o caminho mais fácil. Deus não dá para verdadeiros soldados caminho mais fácil, não. Antes de você pegar o que melhor que Deus tem para a sua vida, primeiro você tem que passar pela prova, primeiro você tem que passar pela moenda. Ei, o verdadeiro soldado entra na guerra, ele luta, ele sai com cicatrizes, mas ele sai com a vitória garantida. Não tem como nós conhecer uma paz sem antes ter passado por uma guerra. Não tem como nós conhecer o que é felicidade sem antes nós ter passado por uma grande tristeza. E Deus hoje essa noite está dizendo: o deserto não é a sua morada. O deserto é uma escola espiritual para o seu ministério. Glória a Deus, aleluia. Eu creio assim. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele fica ali por Egito algum tempo, ele vai para Canaã novamente, ele sai de Canaã, fica aquela coisa, pulando de galho em galho. Deus quer um compromisso conosco. Quando Deus nos escolheu, Ele escolheu para nós vivermos a vontade dEle. Deus quer que nós estejamos no centro do propósito dEle. Glória a Deus. Quando Aleluia. Deus falou com Abraão, ele tinha 75 anos de idade. O tempo foi se passando. Abraão foi vendo que aquilo que tinha falado sobre ser pai de grande nação não estava se cumprindo. Até que ele se toca: eu vou voltar para Canaã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E de lá eu não arredo o pé mais. Aleluia. De lá eu não saio. Deus está falando aqui hoje, essa noite. Talvez você veio com um propósito dizendo: hoje vai ser meu último culto nessa igreja. Deus está falando: meu filho, não saia. Aleluia. Aguenta o processo. O propósito é doído. Mas Deus quer que você viva o centro da vontade dEle. Quando Abraão ele chega em Canaã e fala: daqui eu não saio, eu vou ficar até o Senhor me levar para o céu. Deus pega, olha para Abraão, imagina e diz: agora você está me entendendo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele tem 100 anos, ou seja, se passaram 25 anos. 25 anos para aprender sobre o propósito de Deus e a promessa se cumprir sobre a vida dele. Quando ele pega e fala: a partir de hoje eu quero viver o propósito
Estar no centro da vontade de Deus não quer dizer que nós vamos colocar um terninho, uma gravata, estar aqui pregando, falando tudo bem. Não. Estar no centro da vontade de Deus é quando você começa a pregar em silêncio. O que é pregar em silêncio? É o seu próprio testemunho dizer a quem você pertence. O centro da vontade de Deus é quando a pessoa te olha e fala: ali é uma mulher diferente. O centro da vontade de Deus é quando alguém te olha e fala: ali é um homem diferente. O centro da vontade de Deus é quando você passa as provações, você chora, você geme, mas você sabe que alguém lá no céu te olhou, meu Deus. Aleluia! Ele não está sozinho, porque Ele está do seu lado. Ele pode até não te responder, mas você sabe, se você permanecer, a resposta chegará. E Deus está falando aqui hoje, essa noite: esteja no centro da minha vontade, pois a minha promessa vai se cumprir sobre a tua vida. É Deus, aleluia. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Abraão está no centro da vontade de Deus, nasce o filho da promessa, Isaac. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó tem 12 filhos, que cada nome desses filhos se formaram as 12 tribos de Israel, e tem uma filha mulher que se chamava Diná. E teve outra fome em Canaã. Jacó viveu um bom tempo da sua vida ali em Canaã. Mas quando chegou a grande fome, ele e seus filhos foram para o Egito viver com seu filho José. Todos já conhecem a história de José, aquele que dormiu escravo e acordou governador do Egito. José estava vivendo o auge da sua carreira política, aonde, através do seu planejamento que Deus havia dado para ele, ele estava alimentando o Egito e alimentando também outras nações vizinhas, inclusive os seus familiares. Então José pega e traz a sua família para dentro do Egito. O rei, o faraó, era tão amigo de José, porque José era um administrador nato, e estava dando conta do recado ali, não estava deixando ninguém passar fome do Egito e as cidades vizinhas que ali estavam em redor. Então o faraó pega, olha para José e fala: José, eu vou dar um lugar especial, uma terra especial para o seu povo, para o seu pai, ali plantar e cultivar. O nome dessa terra era Gósen, que no hebraico traduzindo é lugar de semear, lugar de plantio. Essa terra era uma das melhores terras localizadas dentro do norte do Egito, e ali o povo ficou. Mas Jacó, os seus filhos esqueceram que aquele lugar, como o próprio nome diz, lugar para descansar, lugar para semear, ou seja, era um lugar passageiro, era para retornar para Canaã, mas eles resolveram ficar no Egito. E a Bíblia Sagrada vai dizer que José morreu, seu pai morreu, seus irmãos morreram, a sua geração faleceu e nasceu outras gerações de hebreu. Porém o faraó não era o mesmo, era outro faraó que governava. E esqueceu quem era José no Egito, esqueceu quem era a família de José. E com isso, como havia uma promessa sobre a vida dos hebreus, sobre Abraão, que seria pai de grande nação, os hebreus se multiplicaram na terra do Egito. Eles cresciam, e o novo faraó que surgiu começou a temer, começou a pensar: esse povo não para de crescer, se esse povo continuar crescendo dessa forma, nós vamos perder agora mesmo o Egito para eles. O que nós vamos fazer? Vamos agora começar a oprimir os hebreus, vamos começar agora a perseguir eles, vamos começar agora a escravizar eles nos trabalhos mais árduos. E assim fez. E diz a Bíblia Sagrada que esse povo foram escravizados, que esse povo foi oprimido. Mas quanto mais perseguido, quanto mais
ali ninguém toca, ali ninguém diminui, porque o crescimento não vem de vocês, mas vem de Deus. E a Bíblia Sagrada nos relata que esse povo começou a clamar. Esse povo não tinha uma experiência com Deus, porque até então quem tinha experiência com Deus era outra geração. Quem tinha uma experiência com Deus eram os seus antepassados. Eles só lembraram quem era Deus. Um Deus que um dia havia prometido uma terra para Abraão. Um Deus que um dia havia falado acerca de uma geração que cresceria. Um Deus que um dia havia falado acerca das promessas. Então eles começaram a perceber quem era Deus. Imagino eles falando: nós não podemos bater de frente com o faraó. Mas você lembra o que está escrito? Que um dia Deus falou com Abraão e prometeu uma terra aonde mora leite e mel, uma terra Canaã. Vamos começar a clamar, porque eu não senti, mas eu acredito. Quando um dia nós levantamos a nossa mão para nós aceitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador, nós não conhecíamos. Quando nós vimos, ou melhor, quando nós vimos a primeira vez na igreja, nós não conhecíamos. Mas quando nós começamos a cultuar, nós sentimos. E assim eles começaram a fazer, eles começaram a clamar. E a Bíblia Sagrada é bem clara em dizer que Deus via os momentos que eles eram oprimidos, que Deus via os momentos que eles eram escravizados e perseguidos, mas Deus estava esperando uma palavra. Como eu disse aqui no começo, o Espírito Santo é um ser educado. Que palavra que Deus estava esperando? Os hebreus clamarem. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo que o nosso Deus está com os olhos focados na vida de cada um de nós, mas Ele está esperando nós termos um relacionamento maior com Ele. A palavra oração no português significa diálogo, conversa. Nós conversamos tanto com nossos amigos, nós conversamos tanto com nossos ciclos de amizade, com familiares, nós até expomos a nossa vida nas redes sociais, mas nós esquecemos de falar com o principal, que é o autor da vida. E Ele está aqui hoje, essa noite, com os olhos atentos, te ouvindo você falar: Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu preciso da Tua palavra. Você está entendendo que basta apenas uma palavra para Deus mudar a tua vida? Glória a Deus, aleluia. E Deus pega e fala com Moisés: Moisés, sabe aquele povo que está sendo escravizado? Eu estou ouvindo os gemidos. Eu estou te levantando para você tirar esse povo da garra, da escravização. Glória a Deus, aleluia. E prometendo a terra prometida para você. Cara, vocês estão entendendo? Os hebreus do Egito não conheciam Canaã. Eles não conheciam, pois o destino deles era Egito. Eles conheciam só o Egito, mas eles sentiam saudade de Canaã. Aleluia. Eles sentiam saudade daquela promessa que Deus havia feito para Abraão, mas uma escolha de uma geração condenou eles por um breve momento. Eles não conheciam Canaã, pois nasceram no Egito, foram criados no Egito, tinham costume no Egito, mas
mas Deus fez a transformação sobre a vida deles. Se coloquem em pé em nome de Jesus. Eles não conheciam Canaã, mas sentiam saudade de Canaã, porque a sua morada provisória era Egito, porém a sua origem era Canaã. Glória a Deus. Eu vou repetir novamente. A nossa morada, ou melhor, é na terra provisória, mas a nossa origem é o céu. Glória a Deus. Quando nós tiramos algo da sua origem, morre. O fôlego vai diminuindo até morrer. Mas quando volta para a sua origem, ganha vida novamente. Glória a Deus. Eu vou dar um exemplo um pouco mais claro. A planta, a origem dela é a terra. Através da terra ela faz a fotossíntese. Através do sol, alimento, tem todo o processo. Se nós tirarmos, arrancarmos a planta da terra, ela morre. Porque nós tiramos a planta da sua origem. Se nós pegarmos o peixe, a origem do peixe é a água. Se nós tirarmos o peixe da água, se passar algum momento, ele vai morrer. Porque ele só respira debaixo da... A mesma forma é o homem. Se nós tirarmos o homem da presença de Deus, o que vai acontecer? Glória a Deus. Ele vai morrer. Porque a nossa origem é o céu. A nossa origem está na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Nosso Deus. pastor nos permitiu. Pega na mão do seu irmão. Vamos fazer um ciclo de oração. Vamos fazer um ciclo de oração todos. Pega na mão do seu irmão com todo respeito, com carinho. Pastores, obreiros, vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Oh, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos deixar a roda. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, aumenta mais um pouco musical. Aleluia. A oração. Nesse período de oração, nós vamos estar orando nesse momento. Feche os vossos olhos. Feche os vossos olhos. Aleluia. Tinha tudo para você não estar aqui hoje. Glória a Deus. Recebemos alertas sobre tempestade. Mas você hoje esteve aqui Glória a por qual motivo? Porque Deus tinha uma palavra, ou melhor, Ele tem uma palavra para nós. Você hoje entrou aqui destruindo todas as barreiras. Por quê? Porque Deus tem um compromisso com você. Glória a Deus. Enquanto a igreja ora, os pastores estarão impondo a mão sobre vocês. Glória a Deus. Tenha esse momento de comunhão com Deus, porque Ele é único. Não saia daqui hoje somente com a palavra seca de promessa. Toma posse da promessa espiritualmente e saia daqui hoje renovado. Glória a Deus.
Pai, tuas filhas nesta noite, Pai, neste momento, Senhor, conhece, o Senhor sabe, Senhor, aleluia, os caminhos do Senhor são mais altos, Rabai, de campo, Rabai, e o Senhor vai limpando, Rabai, do tempo, Pai, de campo, Rabai, o Senhor vai movendo, tirando as coisas do lugar, Pai, colocando tudo novo, Rabai, porque o Senhor conhece, Rabai, de campo, Rabai, e neste momento, Senhor, aleluia, derrama a graça. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nesta noite, porque o Espírito Santo vem a trabalhar, Pai, daquilo, Pai, que está trancado dentro de si.
Glória a Pai, nós queremos a vitória, Pai, na vida deste casal, Senhor. Glória a Deus. E cremos que em breve eles vão voltar a testemunho de vitória, de bênção, Pai. Toma a vida dele nas tuas mãos e que seja feito por ele, a tua vontade, a tua obra. E também a igreja te pede nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Espírito de Deus! Aleluia! Aleluia! Glória